Deus é muito bom, e a gente louva a Deus, porque a gente experimenta a bondade dEle o tempo todo, em todas as coisas, em todos os momentos. Tem momentos que a gente reconhece, tem momentos que a gente não reconhece, mas a gente sabe que Ele é bom o tempo todo, e a palavra de Deus diz isso, que Ele é bom, por isso a gente louva o Senhor. Nós estamos começando hoje uma série de pregações aqui, com o tema Surpreendidos pela Renovação. Bom, por incrível que pareça, alguns já sabem disso, esse é o título também de um livro que eu já escrevi há um bom tempo atrás. E o que eu estou fazendo inspirado em tudo isso, no texto que eu já escrevi, e algumas coisas que eu penso serem pertinentes para a gente nesses dias, é compartilhar um pouco durante a próxima semana, as próximas semanas, na verdade, a partir do texto bíblico, que é um dos textos que mais me inspiram no Novo Testamento. A gente vai ler sobre os discípulos a caminho de Emaús, depois daquele episódio da ressurreição de Jesus. Mas eu penso, antes de ler o texto, eu quero falar isso para você. Esse texto, eu penso que ele seja, não só o texto, essa reflexão e essa temática de surpreendidos pela renovação e renovação, penso que são extremamente pertinentes para nós nesses dias. Que a gente anda assim, cansados, inseguros, ao mesmo tempo frustrados com algumas coisas, alimentando de certa forma medo, ansiedade e algumas inseguranças para retomar a vida. Isso aconteceu também com os discípulos, quando eles estavam para retomar a vida depois de que Jesus havia sido crucificado, havia sido sepultado, depois que ele tinha morrido. Eles tinham que retomar a vida cheio de incertezas, inseguranças, e todos esses medos, todos esses receios, sem saber ao certo o que Deus ia fazer. Eu quero te convidar a ir nesse caminho junto com os discípulos, no caminho de Emaús. Embora a gente já tenha o texto bíblico, a gente já saiba um pouco da história, mas eu quero te convidar a ir junto, a fazer uma transposição da mente, da expectativa, ou até falta de expectativa em alguns momentos, mas para a gente caminhar juntos. Então eu queria te convidar a abrir sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a gente vai ler a partir do versículo 13, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, abra sua Bíblia, chama o pessoal aí da sua casa, chama o pessoal de onde puder, chama para participar com a gente. Vamos ler a palavra do Senhor, acompanhe esse texto bíblico comigo, essa leitura. Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser conduzido à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demorados para crer em tudo que os profetas disseram.
Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, Senhor, o dia já está chegando ao fim. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu e deu a eles. E então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava no caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, a Pedro. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Essa é a palavra do Senhor, e nós vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos dê luz, que nos ilumine e nos dê condições de não só lembrar do texto, mas ouvir a voz dele. Ore comigo aí, ore por você agora nesse instante, ore por mim, mas ore especificamente por você, para que Deus te dê uma palavra, para que Deus fale, envie algo específico para você e você entenda a vontade dele nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus, mais uma vez nós oramos ao Senhor, e eu oro ao Senhor pedindo que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra, o texto que nós lemos, que de fato é palavra do Senhor, ele seja voz do Senhor para nós nesse momento, nesse instante. Eu oro ao Senhor para que o Espírito do Senhor nos ilumine, nos ajude a compreender aquilo, não só o que foi escrito, mas aquilo que o Senhor falou naqueles dias e aquilo que o Senhor está falando hoje para cada um de nós nesse instante. Oro para que o Senhor retire das nossas mentes, dos nossos pensamentos, tudo aquilo que distrai a alma, em nome de Jesus, e para que de alguma forma o Senhor nos dirija, nos direcione, o Senhor nos domine sobre tudo, em nome de Jesus, amém. Bom, como eu estava dizendo antes, esse é um dos textos que mexe muito comigo. Acho um dos textos mais clássicos assim do Novo Testamento, e eu acho ele profundamente emocionante. Primeiro porque ele tem toda uma situação de humanidade como a revelação de Deus, e ao mesmo tempo essa realidade de renovação. E é uma renovação surpreendente. Foi por isso que eu disse sobre esse tema, né? O que está acontecendo aqui é que após a crucificação, e a gente está falando de sofrimento, de morte de Jesus, a gente está falando de sepultamento de Jesus, um ambiente parece que começou a predominar ali entre a comunidade dos discípulos de Jesus, um ambiente que tinha muita tristeza, é óbvio, tinha que ter tristeza, tinha neles também frustração, tinha decepção, tinha uma série de coisas acontecendo com eles, por não entender o que estava acontecendo naquele momento. E eles estavam ali reunidos, possivelmente um olhava para o outro meio boquiaberto, entristecidos, o mestre, porque a quem eles tinham aprendido a amar, eles tinham convivido, tinham visto ele fazer inúmeras coisas, milagres, falar coisas extraordinárias, amar as pessoas. Sobretudo, se você der uma leitura, uma boa lida aqui no texto de Lucas, você vai ver que aquele povo que normalmente era mais desprezado, mais marginalizado, aqui no Evangelho de Lucas destaca muito como Jesus deu atenção para esse povo, né? Para crianças, para mulheres, para outros que não eram considerados gente de Deus, para aqueles que eram mais marginalizados, doentes. Aqui mostra, e Lucas revela muito disso, dessa humanidade de Jesus, né? Ele mostra o lado humano de Jesus, aquele que se fez gente, homem, com toda a sua sensibilidade. E a gente está aqui de novo agora, nesse texto, vendo isso.
Aquele momento que imperava essa situação toda, de falta talvez de expectativa do que estava acontecendo, de desconhecimento da vida, e ao mesmo tempo aquela sensação de que castelos tinham sido destruídos. Eles estavam ali agora caminhando. 2 deles vão voltar para casa, vão voltar para a vida, né? Eles vão retomar a vida ainda sem entender muito bem o que tinha sido, o que estava acontecendo, o que tinha acontecido e o que viria pela frente. E aí o que a gente vê? Nessa caminhada deles, eu estou dando uma explorada aqui geral, é onde entra esse aspecto da surpresa. Eles são surpreendidos, não é? Eles são surpreendidos no primeiro momento, aparentemente, por um homem assim, desconhecido, que chega perto deles e não conhecia nada, e desconhecia o que estava acontecendo. Parece que era um homem que estava por fora de tudo, que não sabia o que eles estavam vivendo, que não sabia o que eles estavam enfrentando. E aí ele se aproxima deles, então eles são surpreendidos por esse que chega e puxa uma conversa, e entra na conversa deles, e entra na companhia deles. Isso no primeiro momento. No segundo momento, eles são surpreendidos também pela autorrevelação de Jesus, que vai pelas Escrituras, caminha pelo diálogo, pela conversa, e tem o ápice naquele momento de partir o pão, de gratidão, o momento eucarístico, não é? Em que ele dá graças, em que ele parte o pão, compartilha com eles e os olhos deles se abrem. Mas eles são surpreendidos também, num terceiro momento, quando eles percebem que muito mais, ou não só a alegria tinha sido renovada dentro deles, mas também o ânimo, a esperança e a fé. E eles voltam correndo então. Bem, essa é a realidade do texto todo. A gente vai estar explorando esse texto por algumas semanas. Agora, hoje especificamente, a gente vai ficar concentrado no que está escrito aqui do versículo 13 até o versículo 16. A gente vai falar sobre esses surpreendidos pela renovação, mas a gente vai falar de um aspecto delas. Surpreendidos pela renovação a partir dos momentos comuns, mas desafiadores da vida. Surpreendidos pela renovação a partir dos momentos comuns, mas desafiadores da vida. Em primeiro lugar, nós temos uma lição aqui junto com esses discípulos nesse texto de Lucas 24, de 13 a 16. Primeiro, enquanto estivermos vivos, a vida não para, estamos no caminho. Guarde essa primeira lição. Enquanto estivermos vivos, a vida não para, estamos no caminho. Diz a palavra de Deus aqui no versículo 13 do texto que a gente leu: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. Naquele mesmo dia, os 2 estavam indo para Emaús. Naquele mesmo dia. Quando fala sobre esse mesmo dia, é o dia que eles tinham ouvido sobre a ressurreição de Jesus, mas não tinham entendido. Naquele mesmo dia, é o dia que as mulheres tinham ido lá e tinham visto que o sepulcro estava vazio, o anjo tinha falado que Jesus vive, mas eles não deram muita bola para isso. Naquele mesmo dia eles saíram e vão retomar a vida. Eles voltam para a vida normal. Como eu gosto de falar e citar, eles voltam para dar de cara com a vida, com a realidade. É isso que a gente vive todos os dias. E aqueles 2 vão ali, caminhando para a vida, entristecidos, com tanta coisa, e eles começam a conversar, e eles vão conversar sobre tudo que tinha acontecido. E aí, como eles, nós também, aí na pressão da vida, a gente deixa de contemplar alguns detalhes, né? Alguns sinais de mudanças que parecem que Deus está dando alguns sinais para a gente, e a gente deixa de perceber isso, porque a gente está acostumado demais com a vida, como ela é, ou como a gente pensa que a vida é. Mas deixa eu chamar sua atenção para um detalhe. Eu uso essa palavra caminho. Aliás, recentemente nós tivemos falando aqui sobre crer como um caminho de fé, e eu uso essa expressão caminho. Caminho é um termo grego, né? A palavra grega significa rodos, ou rodós, como queiram. Ele é o que significa jornada, estrada, caminhada,
né? E ela pode ser tanto para a estrada, quanto para a jornada de vida, e quanto para o estilo de vida, que é o que acontece com os discípulos de Jesus. Quando você lê, o próprio Lucas usa esse termo lá no livro de Atos, né? Quando você vê, principalmente capítulo 19, versículos 9, 23, por ali, você vai ver Lucas usando esse termo, se aplicando ao estilo de vida da comunidade de Jesus, da comunidade dos discípulos. Eles eram chamados povo do caminho. Essa é uma expressão. Tem o caminho como estrada, que é esse caminho que eles estavam fazendo para Emaús, e tem o caminho da vida, dessa jornada da vida, principalmente para quem crê, que é o caminho como uma jornada de fé. E nós estamos no caminho. Guarda isso, enquanto estivermos vivos. A vida não para, nós estamos no caminho. Não adianta a gente sentar, parar, chorar, desistir, porque a vida continua. A despeito do que gostamos ou não, do que tenha acontecido, do que esteja acontecendo, a vida não para. E essa lição é muito preciosa para nós, porque quando nós estamos no caminho, não dá para parar. A vida está em movimento e nós também precisamos estar em movimento, a despeito de tudo. Vamos retomar a vida? Vamos. Como é que a gente retoma a vida? Em tempos de pandemia, tem flexibilização para isso, para aquilo, mas a retomada da vida é todos os dias, quando nós abrimos os nossos olhos, quando nós olhamos para a vida e Deus nos chama para existir. Aqui nós estamos sendo chamados a retomar a vida. Nesse relato aqui do episódio, a gente vê essa expressão caminho, caminhar. Se você der uma relida aí no texto, você vai ver essa expressão no início, no meio e no fim do texto. Porque ele é um termo, eu diria até estratégico aqui, nesse episódio, nesse texto que a gente leu. Outra coisa é que essa realidade do caminho nos mostra que nós estamos na rota da vida. O que é isso? A vida está aí, a vida está acontecendo, a vida está passando e nós estamos aí. Nós não estamos assistindo à vida, nós participamos da vida. A grande questão para nós é como nós participamos da vida, como nós participamos desse momento da vida. Às vezes a gente pode falar, principalmente nesses dias, a gente pode pensar em momento como só uma situação que acontece de crise econômica, ou reação econômica, ou crise política, ou reação política, ou uma crise na saúde. Mas cada um de nós passa por um momento específico na vida, cada um. Com pandemia, sem pandemia, nós passamos a nossa própria situação na vida. E nós estamos aí na rota. A vida, ela vai se manifestar também com quem relaciona com Deus, com uma revelação progressiva de Jesus. À medida que nós vamos experimentando as circunstâncias da vida, em cada circunstância da vida, nós experimentamos algo novo da face de Deus, e isso é uma revelação progressiva. Não necessariamente só no sentido teológico, porque é uma discussão, se Deus se revela progressivamente desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. O que eu estou chamando de revelação progressiva é a autorrevelação de Jesus para nós dentro dos nossos contextos de vida, dentro do nosso dia a dia, da nossa rotina, dos nossos relacionamentos, de tudo isso. Mas como caminhavam aqueles dois discípulos? Eles estavam entristecidos, estavam decepcionados e estavam ansiosos. Será que isso é coincidência com algum que esteja enfrentando isso? Não é tão difícil, não é? Pensar que alguns de nós podemos estar assim também, entristecidos, decepcionados e ansiosos, mas eles tinham que caminhar. E é interessante, gente, considerar isso. A vida, as circunstâncias, ou mesmo as pessoas, nem sempre elas são quem nós gostaríamos que elas fossem. Na verdade, nem nós, muitas vezes, talvez a maioria das vezes, nem nós somos quem nós gostaríamos de ser. Mas isso não faz parar o movimento da vida, isso não faz parar o movimento do tempo, isso não faz parar nada, e muito menos impede que Deus venha se manifestar de maneira surpreendente no nosso meio. Dois discípulos voltando entristecidos, gente de Deus. E esse é um negócio extraordinário, porque Jesus, primeiro,
ele forma uma comunidade de 12 discípulos, né? E essa questão de 12, ela está espalhada por toda a Bíblia, mas os 12 de toda forma representam a totalidade do povo de Deus, né? De todas as 12 tribos de Israel, que representam a realidade das nações. E a gente vai ver isso lá no final, lá no Apocalipse. A gente vai ver sobre os 12 tronos. Nós vamos ver isso o tempo todo, os 12 nessa totalidade. Mas aqui está falando de 2, porque os 2 agora estão representando a comunidade que anda. É o povo de Deus que se movimenta, é o povo de Deus que está no caminho. Mesmo sendo gente de Deus, mesmo sendo gente que acredita, mesmo sendo gente que tem fé, voltando para a vida com as suas tristezas, com as suas decepções. E a vida chama a gente para ter pelo menos essa mesma ação deles. Qual ação? Caminhar. Não deixar de caminhar a despeito dos nossos problemas. Não deixar de caminhar, não parar. A vida chama a gente para isso. Se a gente desistir, a gente comete o que eu chamo de suicídio existencial. O que é o suicídio existencial? Suicídio existencial é a gente decretar morte aos nossos sonhos, à nossa esperança, às possibilidades divinas e à própria vida. Então, por mais difícil, terríveis que sejam os problemas, por mais terríveis e assim inexplicáveis que sejam as circunstâncias que a gente vive, desistir é a pior opção. Desistir é a pior escolha. Nós não podemos desistir. Quem entende que está a caminho precisa compreender bem que um dos elementos principais e mais motivadores para a gente é a esperança. E olha só, Jesus, que conviveu tanto tempo com aqueles discípulos ali, no mínimo, na comunidade dos discípulos, no mínimo 3 anos a 3 anos e meio, ele estava ensinando para eles, ele estava falando para eles, ele mostrava as escrituras, ele ensinava e ele mostrava as coisas que ele fazia, ele enchia o coração deles de esperança. Eles sabiam o que era isso, que era ter esperança. É óbvio que da perspectiva humana a gente vai analisar o seguinte: se eu tenho muita esperança e as coisas não acontecem como eu espero, eu me frustro, é ou não é? Isso é óbvio. Mas Jesus o tempo todo compartilhou para eles que a esperança era de algo muito maior. Não era uma esperança para essa vida apenas, não era esperança para esse momento apenas. Jesus deixou claro o tempo todo para eles, e principalmente para a gente dele, que a esperança estava em algo muito maior que vinha se manifestar, que estava além de toda a problemática da vida humana, da vida física e da vida política, inclusive. Jesus mostrou isso para eles o tempo todo. Não tinha nenhum tipo de conflito que Jesus não estava mostrando que eles deviam deixar de ter esperança. Pelo contrário, ele alimentava a esperança deles. E parece que eles também sabiam que essa esperança era importante para eles. Eu não sei se eles tinham muita consciência. Quando a gente olha aqui no versículo 21, eles mesmos falam isso. Não sei se eles estavam entendendo, se eles estavam percebendo, mas eles falam assim: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Ou seja, nós tínhamos esperança nele, de vir, de ser a redenção, a libertação, o libertador de Israel. E é óbvio que eles estão falando numa perspectiva humana, que é libertar de toda opressão, libertar de tudo aquela pressão que vinha sobre a vida deles, que era terrível. Terrível a situação que eles se viam. Por quê? Porque estava debaixo de uma pressão terrível do Império Romano, mas estava debaixo também de uma corrupção religiosa terrível no meio deles. As coisas não são muito diferentes. A vida continua, a vida não para, enquanto os eventos pareçam muito assim, parecidos mesmo uns com os outros. A esperança é a motivação para a perseverança. A vida não para, estamos no caminho. Então lembra disso. A esperança é motivação para para perseverança. E como eu disse aqui há semanas atrás, quando a gente fala em motivação, nós estamos falando de motivo. E a raiz da palavra motivo é motor, é aquilo que impele, que faz agir. A esperança é o motor para a perseverança, e nós somos chamados para perseverar.
Tem coisa ruim acontecendo. Tem coisa ruim acontecendo com você, coisas inexplicáveis acontecendo com você. Tem coisas inexplicáveis acontecendo ao seu redor, na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu coração, na sua mente, na sua vida. Isso te entristece. Primeiro, bem-vindo ao clube dos humanos. Segundo, não desista, persevere, porque Deus nos chama para isso. Paulo diz o seguinte, ele escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, ele fala assim, olha, em tudo somos atribulados, em tudo somos atribulados, o tempo todo, aquela situação assim de que vai ter algo mexendo, sacudindo a gente, deixando a gente meio sem chão. Ele diz, em tudo somos atribulados. Aí ele continua depois, um pouquinho à frente, e diz, somos abatidos, tem alguma versão que diz, somos derrubados, mas não destruídos. Somos abatidos, mas não destruídos. Pode vir problemas, podem vir falhas, podem vir crises, enfermidades, problemas terríveis na nossa vida, coisas que a gente não gostaria de fazer, coisas que a gente não gostaria que os outros nos fizessem. Tudo isso faz parte da vida. Nós podemos até ser derrubados, desequilibrados nessa caminhada, mas nós não somos destruídos. Nós seguimos vivos. Nós estamos vivos, nós estamos no caminho. Por isso que Paulo disse lá em Romanos capítulo 5, a esperança não nos decepciona. E alguém também já disse o seguinte, quando o mundo diz, desista, a esperança cochicha, tente outra vez. Quando o mundo diz, desista, a esperança cochicha, tente outra vez. Então, ser surpreendidos pela renovação nesses dias, nesses momentos comuns, mas cheios de desafios da vida. Primeira coisa que eu queria que a gente lembrasse é isso: enquanto estamos vivos, a vida não para e nós estamos no caminho. Enquanto estamos vivos, a vida não para, nós estamos no caminho. Segunda, aprisionados ao passado, nós nos tornamos desatentos para novidades de vida. Aprisionados ao passado, nós nos tornamos desatentos para novidades de vida. E eu vou repetir isso mais uma vez. Aprisionados ao passado, nos tornamos desatentos para novidades de vida. O versículo 15 diz o seguinte: eles iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. E preste atenção, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Não resta dúvida, gente, de que aqueles dois discípulos, eles estavam com foco no passado. Não só o que tinha passado naquele dia, mas o que tinha passado naqueles últimos dias. Tudo o que tinha acontecido naquele tempo ali. Pode ser inevitável. Assim que por isso que eles podiam estar tristes, é ou não é? Porque eles tinham acabado de ser frustrados. Agora, poderia ser legítimo essa tristeza deles, se não fosse o fato de que eles tinham acabado de acontecer, o que tinha acabado de acontecer com eles, e era o tema do assunto, ou de um dos assuntos que eles estavam conversando, é que as mulheres tinham ido lá no sepulcro, o sepulcro estava vazio, e o anjo tinha falado para elas, de que Jesus está vivo. Mesmo assim, eles ainda estavam abatidos. Então aqui perde a legitimidade dessa questão de estar triste, abatido, decepcionado nesse exato momento. Por quê? Não na perspectiva humana, mas na perspectiva, quando eu falo humano, eu falo natural, mas na perspectiva de quem é discípulo de Jesus, de quem anda com Jesus, de quem crê em Jesus, de quem conhece Jesus, de quem conhece a palavra de Deus. Que eles tinham ouvido. Jesus tinha falado muitas coisas para eles. Jesus tinha falado sobre a ressurreição dele. Jesus tinha colocado para ele de maneira mais clara todas as coisas que ele ia passar. Mas eles não estavam prestando muita atenção. Por quê? Porque normalmente as piores coisas são aquelas que nos marcam, né? Via de regra, nós guardamos mais os acontecimentos ruins na nossa vida do que os bons. Via de regra, a tristeza, a gente acolhe por mais tempo uma grande tristeza do que celebra uma grande alegria. Via de regra é assim.
Uma grande alegria a gente celebra, mas espera uma outra rapidinho. Uma tristeza, a gente vive o lamento dessa grande tristeza por um longo tempo. Essa é uma tendência humana, e que Jesus veio mostrar diferente. Jesus veio mostrar as coisas numa perspectiva diferente. Nós somos assim. Mas a ideia de fracasso, a ideia de perda e essa ideia de decepção, ela se agiganta diante de nós, nas nossas mentes, e ela sobressai diante da qualquer lembrança positiva ou momentos de esperança que a gente teve. Por isso que a gente lembra mais de coisas ruins. Eu acho que uma das coisas que tem sido interessante para mim, tenho aprendido isso, para trabalhar mente, para trabalhar cérebro, para saber que eu preciso trabalhar minha condição enquanto ser humano, principalmente um ser humano que crê em Deus, que tem a palavra de Deus. Desde que eu ouvi isso de um neurocientista, eu achei isso muito importante. Já falei isso uma vez aqui e vou dizer: o nosso cérebro, ele não é programado para felicidade num primeiro momento. Por isso que quando nós acordamos todos os dias, na nossa mente o que vem de imediato é: quais os desafios que eu tenho que enfrentar, quais as tarefas que eu tenho pela frente, quais as dificuldades do dia, quais as coisas ruins, porque ele está programado para consertar as coisas. Então, de certa forma, o nosso cérebro comunica a gente os grandes desafios e as tristezas até, se nós não formos renovados. E a palavra de Deus diz para nós renovarmos a nossa mente, para sermos transformados pela renovação da nossa mente. Então isso quer dizer que algumas vezes nós ficamos tão aprisionados nas tristezas do passado que a gente fica desatento aos sinais de Deus na nossa vida. E aí nem a nossa mente nos ajuda nesse sentido. Por isso que para nós é tão difícil perdoar. Por isso que para nós, às vezes, é tão difícil recomeçar. E algumas vezes é muito difícil reconciliar. Por quê? Porque nós seguramos o que é ruim. Nós seguramos o que é ruim. E uma das coisas mais tristes é que enquanto seguramos o que é ruim, nós achamos que somos o centro do universo. Segurando o que é ruim, eu fico com toda essa sensação de autocomiseração, de dó, de autopiedade, e se eu tenho de mim, eu preciso que os outros também tenham. Então essa dificuldade, porque se cometem injustiça, como eu perdoo? Como é que restaura? Como é que reconcilia? Por que temos dificuldade? Porque nós achamos que as tristezas da vida não devem acontecer conosco, que nós não merecemos tristezas na vida, nós não devíamos passar por decepção no meio da vida, na vida dos seres humanos que são tão falhos, que são tão orgulhosos. Nós somos assim, nós vivemos num mundo assim, nós somos rodeados de gente boa, mas mesmo gente boa pisa na bola uns com os outros. A vida é assim. A nossa perspectiva é que precisa ser uma perspectiva diferente. Vai ser mais fácil às vezes esconder a tristeza, nutrir a mágoa dentro do coração e abandonar aquela possibilidade ou tentativa de consertar e só depois seguir em frente. Então a gente acha que pode passar por cima. Imagina aqueles 2 discípulos caminhando, seguindo para casa, e alguém chega do lado deles e diz o seguinte: deixa isso para lá, não pensa mais nisso, esquece esse negócio, passa por cima disso, passa por cima das suas frustrações. A gente vai ver ao longo das semanas aqui que Deus jamais exige isso de nós. Pelo contrário, o que Ele quer, com essa mão dEle, onipotente, com esse poder extraordinário, pelo Espírito dEle, Ele quer ver abertura no nosso coração, para Ele ir lá dentro e arrancar essa coisa podre, essa coisa mesquinha, essa coisa que adoece a nossa alma e adoece os relacionamentos. A gente vê isso em Deus, não é passar por cima, não é fingir que aconteceu, não é ignorar as tristezas, as frustrações, as decepções, é ser liberto delas. Por isso que a gente é chamado à renovação.
a que Deus venha e ministre algo novo dentro de nós. Às vezes, deixar de lado é apenas guardar alguém ou alguma memória dentro de uma gaiola ou de uma cadeia dentro do nosso coração. Na verdade, a gente está aprisionando coisas, gente, momento, e nós ficamos aprisionados ali. Enquanto ficamos aprisionados ao passado, nós ficamos desatentos para qualquer movimento de Deus. Como diz o ditado, fechar os olhos para a realidade não elimina a realidade. Fechar os olhos para a realidade não elimina a realidade. Não adianta fingir que não aconteceu. É difícil, mas a gente está nesse caminho e o Senhor vem chegando, se aproximando e querendo nos renovar. Renovação é libertação também. Eu lembro de um dia que eu fui para a igreja num domingo. E antes de eu sair de casa, eu tinha tido uma discussão, eu era solteiro, tinha tido uma discussão com meu pai. E foi uma discussão bonitinha. Aliás, nenhuma discussão de pai com filho é bonitinha, né? Mas não foi uma discussão muito legal, não. Mas eu fui para o culto. E antes de acabar o culto, o pastor tinha pedido que a gente orasse uns com os outros. E tinha uma senhora do meu lado, e ela orou por mim naquela manhã. E eu lembro que quando o pastor estava encerrando o culto, o pastor não falou nada de pergunte um ao outro o que quer que ore, a gente simplesmente orou. Então, antes de eu orar por aquela mulher, ela orou por mim, e ela disse assim, na oração dela: Senhor, ajude ele a voltar para casa agora e consertar com o pai dele tudo o que aconteceu. Você imagina como eu fiquei naquele momento. Primeiro, eu fiquei quebrantado. Segundo, eu morri de medo. Por quê? Porque eu ainda tinha que orar por aquela mulher. Como eu oraria por aquela mulher que sabia o que estava acontecendo comigo? E outra coisa, se você falar assim, olha, foi uma coincidência, foi Deus. É minha fé, eu estou compartilhando com você. Mas a grande questão é que ela disse aquilo me quebrou. Quando eu estava na igreja, eu estava chegando nessa igreja, conhecia pouquíssimas pessoas. Eu sei que eu saí correndo e fui para casa. Cheguei na minha casa, não esqueço disso, meu pai estava lá fazendo a barba, e eu entrei lá onde ele estava, falei com ele, eu posso falar algo com o senhor? E ele falou, fala. E eu falei, eu queria te pedir perdão. É meu pai, daquele tipo assim, bem sistemático o jeito dele. Ele vira, e eu achei que ele ia falar assim, não, tudo bem, tá bom, quebrado. Ele virou para mim e falou assim, viu a besteira que você fez, né? Mas eu disse para ele assim, não é só a besteira que eu fiz hoje. Eu queria pedir perdão por todas as coisas que eu fiz de errado com o Senhor. Todas as vezes que eu desobedeci, todas as vezes que eu desrespeitei, eu queria pedir perdão para o Senhor. Olha, não foi fácil para mim, e era para ele, não era algo acostumado assim de receber também, e muito menos de perdoar as pessoas. Eu posso testemunhar que a partir daquele momento, nós dois fomos libertos de várias coisas. E eu não tinha problemas assim com meu pai, não. Não tinha problemas relacionais, não. Foi algo daquele dia, mas aquele pedido de perdão trouxe renovação para mim e trouxe novidades de vida para mim depois. E novidades de vida em todas as áreas. Por quê? Porque a partir daquilo ali, eu fiquei mais livre para conviver com outras pessoas, para ter certos relacionamentos. A partir daquilo ali, meu pai, que era um homem assim, muito sistemático, sempre na dele, sempre, dali até quando ele morreu, a gente se encontrava, abraçava, beijava. E eu lembro no dia do meu casamento e no dia da minha ordenação ministerial, meu pai chorando e me abraçando profundamente. Coisas que eu sei que aconteceram, porque Deus estava ali visitando e estava mostrando durante quanto tempo estava sendo desatento, estava aprisionado e precisava libertar. O pedido de perdão liberta a gente, faz a gente voltar a atenção para Deus. O que ocorria com aqueles dois discípulos naquele exato momento,
é que ele se encontrava com a sensação de impotência e inutilidade. Estavam tão desatentos que eles se achavam assim. E diante da impotência e da inutilidade, você pensa o seguinte: as coisas daqui para frente só podem piorar. Por quê? Porque antes as coisas não eram ruins, as coisas não eram boas para eles. Pelo menos do ponto de vista social a gente vê isso, do ponto de vista religioso também não era. Por que eu falo religioso? Porque a gente vê que Jesus veio e mostra como a religião dele mesmo, daqueles dias, oprimia essas pessoas, né? E como também eles tinham uma opressão política, uma opressão econômica em cima deles. Então, naquele momento ali, quando tudo que eles achavam que fosse melhorar não deu certo, a esperança que eles tinham de um libertador de Israel não acontece, que eles pensam agora, dali para frente, o negócio vai piorar. Então, eles se veem impotentes, inúteis. E é assim que a gente se vê em vários momentos na caminhada da vida. E se a gente não tiver alguém que nos chame, uma voz que nos chame para Deus, nós vamos ficar desatentos da mesma forma. Aí a palavra de Deus diz que os dois estavam conversando e discutindo. São duas palavras, eu vou passar rapidamente por elas aqui, mas são duas palavras chave para a gente entender esse princípio. Essa palavra conversar, que é usada aqui no grego, é homilen ou homilen. Para quem estuda pregação, é de onde vem a palavra homilética. Mas aqui fala sobre um conversar que tem a ver com se associar. É um comunicar. É de uma maneira mais próxima. Não é? Ela vem, é uma comunicação que une as pessoas. É essa expressão grega, o homilen. O discutir vem de uma outra expressão grega que é o sisiten. Ou sisitene. Que diz o seguinte, que traduz como discutir, mas pode ser também numa tradução filosófica, principalmente desde os tempos de Platão, significava buscar ou examinar juntos. E era isso que eles estavam fazendo, eles estavam comunicando e eles estavam examinando o que aconteceu. Sabe aquela coisa da gente sentar uns com os outros e falar sobre o que aconteceu na vida da gente? E a gente fala sobre aquelas coisas ruins. Era exatamente isso. E aí vai examinar, mas a sensação que dá é que aqueles dois, eles estavam examinando e vendo só o lado ruim das coisas. Aliás, isso é muito normal, é ou não é? Se a gente reúne com algumas pessoas e se a gente vai falar sobre coisa ruim, a gente conversa longo tempo. Se a gente vai examinar coisas ruins que acontecem com a gente fala horas e horas. A hora que vai começar a falar sobre algo bom, está tarde, está na hora de ir embora. Já viu isso? Várias vezes acontece isso. Vamos falar sobre coisa boa agora? Vamos, aí tem pouco assunto, tem pouco tempo, porque parece que o sofrimento dá mais ibope, é ou não é? Parece que a fofoca dá mais ibope. Parece que falar mais dos outros, ou difamar, ou fazer qualquer coisa, né? Ou ficar aí de chacota com quem quer que seja com poderes da religião, da política, de quem quer que seja. A gente fica assim. Então nós vamos conversar, e aí a gente vai proliferando medo, ansiedade, e eles estavam assim, os dois. Isso está muito claro na caminhada dos dois até Jesus chegar, que eles estavam assim. Por quê? Porque quando Jesus chega e faz a primeira pergunta, o texto bíblico diz que eles pararam entristecidos. Isso quer dizer que a conversa deles, todas as especulações deles, estavam gerando tristeza no coração deles, não estava gerando alegria. Eles precisavam, como nós precisamos, que alguém diferente se aproxime, que alguém diferente se achegue para nós, que alguém venha e nos dê alguma palavra que nos liberte. Eles estavam conversando de maneira tão intensa sobre aqueles assuntos, mas na perspectiva deles, que eles nem perceberam, né? No texto bíblico, quando fala Jesus se aproximou, né? O próprio Jesus se aproximou, o comentarista bíblico diz o seguinte, que a ideia é que eles, quando nós lemos no texto bíblico aqui, quando eles falam para ele, será que você é o único homem que vindo de Jerusalém não sabe o que aconteceu por lá? Então eles estavam dizendo o seguinte, ele estava indo no mesmo destino deles, no mesmo sentido deles.
O texto bíblico está mostrando o quê? Ele está vindo de Jerusalém. E aí uma das interpretações é que Jesus estava passando já, ultrapassando eles. Ou seja, eles estavam tão ali entre eles, que eles estavam tão desatentos, que Jesus já estava ultrapassando eles. E algumas vezes isso pode acontecer com a gente fica tão voltados para os nossos problemas, que dá a sensação que a gente deixa Deus passar. A boa nova do Evangelho é que Deus não passa batido, a gente passa, a gente deixa, mas Ele se aproxima, Ele volta, e Ele vem ao encontro deles. Para fechar, gente, hoje, terceiro ponto sobre essa renovação, surpreendidos pela renovação em momentos comuns da vida, mas com grandes desafios, é que nem sempre nós nos damos conta de que Deus ainda caminha conosco. Nem sempre nós nos damos conta de que Deus ainda caminha conosco. A Bíblia diz no versículo 16 e 17: o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Em momentos de tristeza, decepções e crises, não é normal, aliás, não é normal porque não é a norma para todos, a gente pensar em Deus ou achar que Deus está com a gente, ou pensar na presença de Deus. E aí o que acontece? A gente está caminhando, mas dá aquela sensação assim, Deus não vem conosco, né? Deus estava com a gente. Eu acho que eles pensavam muito disso também. Até um período Deus estava com a gente estava com Jesus. E agora nós estamos por conta própria. Deus abandonou a gente. E quando a gente sente que Deus não está por perto, isso é um perigo para a nossa própria existência. Por quê? Olha, quando nós pensamos que Deus não está por perto, primeiro, a gente se sente desamparado. E uma das coisas terríveis na vida é a gente se sentir desamparado. Porque a gente se revolta, a gente se rebela, né, com a gente e com os outros. Depois, a gente fala o que não devia. Embora, sem saber, a gente já tenha falado com Deus por nossos próprios pensamentos. Quando a gente acha que Deus não está por perto, a gente fala um punhado de coisas que não devia. Quando a gente acha que Deus não está por perto, a gente tira a nossa camuflagem da nossa fragilidade. Então nós ficamos frágeis mesmo. E nós ficamos, porque nós temos essa camuflagem no meio de todo mundo é seguro, todo mundo sabe para onde vai, todo mundo sabe o que fazer, todo mundo vai ser bem sucedido, e nós sabemos que isso é uma pressão violenta. Mas a hora que a gente se vê assim, sem Deus, e nós que cremos em Deus, a gente acha que Deus não está com a gente se quebra. Nós nos distraímos muito. E se a gente pensar que Deus não está conosco, nós corremos o risco de sermos capturados pela cobiça, do orgulho e do nosso coração. Nós corremos o risco de sermos capturados pelas seduções de todo o sistema anti-Deus desse mundo aí, e de ser capturados pelas próprias tentações do inferno e do diabo, quando a gente pensa que Deus não está mais com a gente. Tem um escritor, pregador também, era o Aldo Palaoro, que ele diz o seguinte: a graça de Deus pode nos atingir nos caminhos mais variados e inesperados, passando pelas fendas da nossa existência, pelas brechas abertas em nós, pelas grandes decepções, ou soprando as últimas brasas que sobre as cinzas da desilusão ainda permanecem acesas. Os caminhos que levam ao encontro com Jesus podem ser os mais diversos e mais ou menos longos, mas a experiência do encontro pessoal com Ele é imprescindível para conhecê-lo. Nós vamos passar por sustos, medos de estar sozinhos, mas é isso que acontece. Bom, essa é uma maravilhosa notícia no meio disso tudo. Deus caminha conosco. Nem sempre nos damos conta de que Deus caminha conosco. Mas o que eu estou dizendo é, o fato de não nos darmos conta não quer dizer que Ele não caminha mais conosco. O que eu quero dizer é que mesmo não dando conta, não se dando conta, Deus caminha com você, Deus caminha comigo. E é uma maravilha essa notícia, porque Deus entrou na nossa vida
E se Ele tiver entrado na nossa vida para valer, Ele jamais vai nos abandonar no meio do caminho. O escritor de Hebreus diz o seguinte: Deus disse: de maneira nenhuma deixarei você e nunca, jamais o abandonarei. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Jesus disse: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, lá em Mateus 28, versículo 20. As circunstâncias, mesmo as mais adversas que a gente enfrenta nessa vida, elas precisam ser sinais de que o que nós precisamos para valer é da presença de Deus, e não tem ninguém mais que vai colocar as coisas no lugar, que vai nos renovar com a presença dEle. E aqui vale uma palavrinha para fechar essa reflexão: não é questão de merecimento, é questão de graça. Hora nenhuma a Bíblia fala que aqueles dois mereciam, pelo contrário, em toda a conversa dele, se tinha uma coisa que eles estavam mostrando, era muito mais uma certa incredulidade do que fé. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: se formos fiéis, todavia, Ele permanece fiel. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Não é questão de merecimento, é de graça. Então pense nisso nesse dia, nesses dias que a gente está sendo chamado para viver, reviver, retomar a vida, olhar para frente, a despeito das circunstâncias. Pensa nisso, a vida não para, nós estamos no caminho. Mas se ficarmos aprisionados ao passado, nós ficaremos desatentos para as novidades da vida. E pode ser que a gente tenha a sensação de que Deus não caminha mais com a gente, mas a palavra de Deus está dizendo o seguinte: Ele não larga a nossa mão e não deixa de caminhar conosco. Vamos orar? Pense nisso agora. Pense nisso nesse instante. Pense no que você acabou de ouvir. Nós vamos fazer o seguinte agora: eu vou orar, e logo depois dessa oração eu tenho algo mais para te falar. Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra, que é viva, eficaz, é poderosa. Obrigado pela palavra do Senhor. O Senhor conhece coração, vida, necessidade de cada um, momento de cada pessoa que ouve ou que assiste essa palavra, essa mensagem nesse dia. Eu oro para que a vontade do Senhor seja revelada e seja realizada na minha vida e na vida de cada uma dessas pessoas. Oro para que hoje já seja um princípio de renovação na nossa vida. Renovação para a vida com o Senhor. Renovação de ânimo, renovação de esperança, renovação de perseverança em nome de Jesus. O Senhor nos livre de todas as vozes, de todas as influências que vêm para nos desanimar, para nos acusar, para tentar nos impedir a seguirmos firmes na caminhada com o Senhor. E eu oro para que cada pessoa seja visitada pelo Seu Espírito de uma maneira tão profunda e ao mesmo tempo inexplicável, que possam se levantar hoje com um ânimo e com a disposição diferente para a convivência, para o relacionamento com o Senhor, com as pessoas e com a vida. Em nome de Jesus. Amém.